Começando então a nossa discussão aqui sobre fenômenos eletromagnéticos, preste atenção no que eu vou te mostrar. Primeiro, algumas aplicações curiosas aqui antes da gente começar a discutir o fenômeno em si, até porque ele depende da definição também de algumas variáveis novas, né? Mas olha só o que acontece aqui. A prova da indução eletromagnética, ela pode ser visualizada por esse experimento bem simples que eu coloquei aqui, que mostra um ímã, né, se aproximando de uma espira circular que está fechada com uma lâmpada. Ó. Isso aqui é um circuito fechado, condutor, como qualquer outro circuito que você conhece. Só que agora, por causa dessa aproximação e afastamento desse ímã, eu faço com que na aproximação a lâmpada acenda, no afastamento a lâmpada acenda também. Ou seja, ao longo do processo de aproximação, não é quando está longe ou quando está perto, na verdade é quando eu mudo essa condição. Ao longo do processo de aproximação, eu faço com que a lâmpada acenda. Ao longo do processo de afastamento, eu faço com que a lâmpada acenda também. Ou seja, é a mudança de estado, a mudança de distância, ou seja, a presença de velocidade, a presença de movimento relativo, que faz com que a lâmpada perceba a passagem de corrente elétrica e por isso reaja acendendo, né? É assim que a gente produz eletricidade, por exemplo, em usinas hidroelétricas, né? Como acho que você já viu na sua vida. Eu até coloquei aqui uma barragem de usina hidrelétrica. É assim que a gente produz eletricidade com usinas eólicas, né? Com fontes eólicas, que são aquelas fontes que dependem da passagem de vento. É assim que nós produzimos eletricidade com diversas fontes, por exemplo, termoelétricas, né? E algumas outras que eu coloquei aqui que são, digamos, menos comuns, mas estão aí no hall de formas alternativas de produção de eletricidade que visam um melhor envolvimento do homem com o ambiente, com a natureza, uma vez que algumas dessas formas de produção de eletricidade, como a hidrelétrica, apesar de ser discutida como sendo uma forma limpa de produção de energia, ela gera um impacto ambiental estupidamente grande. Toda e qualquer forma de produção, por ser uma invasão do espaço natural, acaba gerando algum nível de impacto ambiental. Você só precisa avaliar qual é o impacto e também quais as vantagens e desvantagens se a curto prazo eu consigo produzir energia que compense aquele impacto ambiental. Aqui eu tenho nessa figurinha aqui abaixo, ó, eu tenho uma usina, nas duas, na verdade, eu tenho usinas que a gente chama de usinas de maré motriz. Só que essa primeira figurinha aqui, de baixo, ela apresenta uma forma de produção muito parecida com a eólica. Ao invés de eu usar a corrente de ar para poder girar a turbina, eu uso as correntes marítimas para provocar a rotação dessa turbina. O problema é que, do ponto de vista ambiental, né, isso é um grande liquidificador. Se os animais aquáticos marinhos passam por ali, cara, já era, né? Eles vão todos ser triturados por essas hélices, né? Além de algumas outras limitações técnicas também que a gente pode conversar em outro momento. A figurinha aqui do lado, ó, essa outra figurinha, ela também é uma usina de maré motriz, só que ao invés de usar a corrente, ela usa o movimento das ondas. Então, esses pratos redondos aqui, ó, eles vão balançando e movimentando cilindros que possuem fluidos lá dentro, então vão bombeando esses cilindros, são estruturas hidromecânicas, estruturas hidráulicas, e essas estruturas fazem com que certos geradores ganhem movimento, fazendo exatamente esse fenômeno de movimentação relativa entre um ímã e um circuito elétrico fechado, produzindo eletricidade na prática, tá? A lei de indução de Faraday, ela propõe que a força eletromotriz induzida num circuito fechado, a DDP induzida num circuito fechado, será sempre contrária à variação do fluxo magnético no tempo. Tá? Professor, o que isso quer dizer? Eu não consegui nem anotar o que você falou. Não, calma. Uma coisa de cada vez, tá? O que eu estou dizendo aqui para você, de uma maneira extremamente grosseira, é que em circuito fechado eu consigo, por meio de variação de fluxo magnético, à medida que o tempo passa, ou seja, não é campo magnético forte ou campo magnético fraco.
Enquanto o campo magnético está variando ao longo do tempo, portanto, eu consigo produzir força eletromotriz induzida. Força eletromotriz induzida é DDP. DDP é U e o RI, ou seja, eu com DDP induzida, terei corrente elétrica induzida. Mas eu acho que antes da gente começar com essa discussão, eu preciso primeiro apresentar para vocês o que é esse tal fluxo magnético e como é que eu faço para ele variar. Aí depois que você conhecer o fluxo magnético, depois que você tiver condições de provocar a variação desse fluxo magnético, aí a gente parte para essa tal dessa produção de eletricidade, para essa produção de corrente elétrica. Por enquanto, a gente precisa apenas entender qual é a do fluxo magnético e como é que eu faço para esse fluxo magnético variar. Então, continuando aqui com a nossa discussão, o que é o fluxo magnético? O fluxo magnético é a taxa com que um campo magnético atravessa uma determinada superfície, ou seja, é a quantidade de campo magnético que atravessa uma certa superfície. Para a gente entender melhor, vamos pensar em fluxo, digamos, luminoso, né? Só para você visualizar a coisa. Digamos que na sua casa você tem uma janela, dessas que abre as duas folhas assim, duas portinhas, né? E se você abre a janela como um todo, você deixa a luz passar. Se você fecha uma dessas portinhas, a luz ainda entra, só que ela entra agora numa taxa menor, numa vazão menor, num fluxo menor. O que nós chamamos de fluxo magnético é simplesmente essa taxa, essa intensidade com que o campo magnético atravessa uma certa área, uma certa superfície. E aqui eu coloquei um desenho bem simples para você observar. Olha só, o que nós temos é uma superfície amarelinha, tá? E umas linhas de campo magnético uniforme para facilitar a nossa vida, tá? Que estão orientadas da esquerda para a direita. Então, pensando nisso, de todas essas linhas que eu desenhei, algumas linhas atravessam essa superfície. Então, o fluxo magnético seria dado exatamente pelo número de linhas que atravessa essa superfície. Contar essas linhas de campo que atravessam a superfície vai me ajudar a identificar o fluxo magnético. Não vai me ajudar a dar um valor específico para esse fluxo, mas eu consigo, com essa contagem de linhas, ver se existe fluxo e se de uma situação para outra esse fluxo se modifica. À medida que eu altero o número de linhas, a quantidade de linhas de campo que atravessa uma certa superfície, eu altero, portanto, o fluxo magnético através dessa superfície. Então, só para deixar a coisa clara para você, através dessa superfície amarelinha aqui, mais ou menos da forma como eu desenhei, eu tenho algumas linhas de campo. Quantas linhas de campo atravessam essa superfície? Vamos contar? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das 8 linhas de campo que eu tenho, 6 atravessam essa superfície. Então eu tenho um fluxo magnético de 6 linhas atravessando essa superfície. Isso me dá noção do fluxo magnético. Ó, cuidado. Não diz necessariamente se o fluxo magnético é gerado por um campo forte ou por um campo fraco. Veja que eu coloquei a superfície dentro de uma região em que o campo é uniforme, então independente do tamanho dessa superfície, a única coisa que eu vou alterar é a intensidade do fluxo, mesmo que o campo tenha o tempo todo a mesma intensidade. Professor, não entendi o que você falou. Vamos repassar. Seria assim, ó. Digamos que eu colocasse dentro dessa região uma área um pouco menor do que essa área amarelinha que eu coloquei. Se eu coloco uma área menor, o número de linhas que atravessa essa área menor vai ser também um número menor. Ou seja, a intensidade do campo magnético não foi modificada, mas por mudar o tamanho da superfície, eu alterei o fluxo. Olha que legal, bate com aquela nossa ideia da janela. Quando você abre a janela, a fonte de luz é o sol, digamos assim, durante o dia. O sol não muda se você fechar uma aba da sua janela, mas a iluminação dentro do seu quarto, dentro da região, vai se modificar. Foi porque você provocou alteração na fonte? Acho que não. Acho que agora foi porque você alterou a forma como a energia que vem de fora entra no ambiente. Se eu altero o tamanho da janela, eu faço com que esse fluxo se modifique. Para janelas menores, fluxos menores.
por exemplo. Tem outras formas de provocar a variação desse fluxo magnético. Acompanhe aqui. Bom, então olha só, eu posso fazer esse fluxo magnético variar a depender do quanto essas linhas passam por essa superfície. Então, só para exemplificar a minha situação de uma forma mais aplicada, olha só, nesse desenho que eu coloquei para você, a gente contou, temos 6 linhas de campo atravessando a superfície. Se por acaso eu fizer essa superfície rotacionar um pouquinho, olha só, como nesse caso, eu passo a ter agora atravessando efetivamente a superfície apenas 3 linhas. Vamos contar? Olha só, eu tenho uma linha atravessando aqui, outra aqui no meio, outra aqui embaixo, e essa daqui, ó, ela já está passando aqui tangenciando. Vamos desconsiderar ela só para facilitar. Então, simplesmente por alterar a direção com que a superfície fica exposta às linhas de campo, eu altero esse fluxo. Nossa, professor, mas isso faz sentido? Claro que faz. A sua janela, por exemplo, ela continua orientada o tempo todo da mesma forma com relação ao solo. O lance é que o Sol, à medida que o dia passa, ele vai se movimentando. Isso altera a quantidade de luz que entra na região, no seu quarto, por exemplo, no ambiente onde você quer que essa luz entre. Simplesmente a mudança de orientação da superfície com relação ao campo faz com que esse fluxo magnético se altere também. Ó, para deixar a coisa mais exagerada, olha só essa terceira situação. Se eu deixar a superfície desse jeito, praticamente na mesma direção do campo magnético aplicado nessa região, veja que as linhas podem até passar tangenciando a superfície, mas eu preciso que, para que haja fluxo, as linhas atravessem a superfície. Aqui nesse caso, a superfície está voltada para cima, então, como as linhas de campo passam rente à superfície, nenhuma delas atravessa de fato. Eu preciso que as linhas atravessem a superfície. Então, voltando, ó, no primeiro exemplo eu tinha 6 linhas de campo atravessando a superfície. Na segunda situação eu tenho 3 linhas de campo, então campo constante, mas o fluxo diminuiu. Nessa terceira situação, por outro lado, eu já não tenho nenhuma linha de campo atravessando a superfície, então eu tenho um fluxo magnético nulo. Tudo bem? Tá, então eu não sei se você entendeu, vamos repassar aqui para tu pegar a ideia rapidinho. Olha só o que aconteceu. No primeiro desenho, eu tinha uma superfície que estava colocada de forma que as linhas atravessavam essa superfície. Tem o fluxo magnético. Na segunda situação, eu tenho uma superfície que está colocada de modo que as linhas de campo não consigam atravessar a superfície, por mais que passem ali tangenciando. Para facilitar essa questão de orientação, o que a gente faz é o seguinte: nós definimos para a superfície um vetor normal à superfície. O vetor normal nada mais é do que um vetor perpendicular à superfície. Então, é como se eu pegasse a superfície aqui, por exemplo, né? Pego a superfície aqui, o vetor normal ele fica assim, ó, perpendicular à superfície, perpendicular ao plano da superfície, portanto. Então, se por acaso, na primeira situação, você estiver olhando o fluxo que atravessa essa superfície, a gente fica assim, ó. O vetor normal perpendicular ao plano da superfície está paralelo às linhas de campo magnético. Na segunda situação, o vetor normal, que é perpendicular à superfície, está agora também perpendicular ao campo magnético. Para que eu tenha fluxo máximo, que é a situação de cima, eu preciso que esse vetor normal seja paralelo ao campo. Para que eu tenha fluxo mínimo, que é a situação de baixo, eu preciso que esse vetor normal seja agora perpendicular ao campo. Ou seja, aqui eu tenho um resuminho. Ó. Se por acaso o campo magnético for paralelo a normal, fluxo máximo. Se por acaso o campo magnético for perpendicular à normal, fluxo mínimo. Usando essa linha de construção, a gente consegue chegar nisso aqui. Olha só. O fluxo magnético é equacionado como sendo o produto do campo magnético, da intensidade do campo magnético, pela área da superfície, maiores campos, maiores fluxos, maiores áreas, maiores fluxos, e também pelo cosseno desse ângulo θ. Então, é o produto entre o campo, a área, e o cosseno do ângulo entre a direção da normal e a direção do campo. Se por acaso
a normal e o campo forem paralelos, então o ângulo entre os dois é zero. Se o ângulo é zero, cosseno de zero, 1, fluxo máximo. Se por acaso eu tiver campo e normal perpendiculares, eu tenho fluxo nulo. Nesse caso, perpendiculares, o ângulo entre os dois é 90 graus. Cosseno de 90 vai dar zero, por isso o fluxo zero, tá? No Sistema Internacional de Unidades, o fluxo magnético é dado pelo produto do Tesla pelo metro quadrado, que a gente chama de Weber, em homenagem a um físico que tem participação direta no estudo do campo magnético gerado pelo nosso planeta, tá? No estudo do geomagnetismo terrestre, digamos assim, tá? Então, unidade de fluxo magnético no Sistema Internacional de Unidades será para a gente o Weber. Tudo bem? Bom, gente boa, mais importante do que ficar calculando valores de fluxos magnéticos por enquanto, não é isso que eu estou preocupado aqui, tá? Então eu passei até rápido por aquela equação porque não é de fato com o que a gente vai se preocupar por enquanto. Mais importante do que aquilo é entender como que eu faço para esse fluxo magnético se modificar. Então, a variação do fluxo magnético, ela se dará, ela existirá pela variação da intensidade do campo magnético, primeira possibilidade, pela variação do tamanho da superfície exposta ao campo, seria o tamanho da janela, e também pela variação da orientação da superfície com relação ao campo magnético. Seria equivalente àquela situação em que eu tenho o Sol, tenho a janela, e o Sol vai se movimentando e mudando o fluxo através da superfície exposta à luz que entra, digamos assim. Dependendo de como a fonte estiver, pode ser que entre mais ou menos luz, né? Seria equivalente também àquele exemplo que eu dei para você, em que a superfície, à medida que vai inclinando, vai mudando a intensidade do fluxo magnético através dela. Mas, bom, uma coisa de cada vez. Olha só. Primeiro, como que esse fluxo magnético se modifica caso eu faça com que a intensidade do campo magnético seja modificada? Então veja aqui, ó, que eu para isso estou usando um ímã comum, polo norte e polo sul. Linhas de campo magnético saem do polo norte e entram no polo sul. Eu fiz aqui um desenho bem grosseiro das linhas de campo simplesmente saindo pelo polo norte, tá? Elas completariam a volta, não é com isso que eu estou preocupado por enquanto, tá? Então, a ideia é simplesmente você ver que essas linhas de campo existem. Veja que na primeira situação, eu tenho duas situações aqui, ó, dois casos. São dois casos diferentes. Na primeira situação, o ímã está mais longe dessa superfície amarelinha. Nesse caso, das 3 linhas de campo que saem do polo norte aqui do ímã, apenas uma dessas linhas atravessa de fato a superfície. Por outro lado, no desenho de baixo, o ímã, a fonte de campo magnético, ele está mais próximo da superfície. E por esse motivo, nesse caso, né, as 3 linhas de campo conseguem atravessar a superfície. Ou seja, se eu comparar a primeira situação com a segunda, na segunda o fluxo magnético através da superfície é maior. Por quê? Porque eu estou mais perto da fonte de campo, porque o campo nesse caso vai ser mais forte, portanto, ou se você quiser escolher a forma mais simples de avaliar, conta o número de linhas. Na primeira situação, uma linha atravessa a superfície, na segunda situação, 3 linhas atravessam a superfície. Se o número de linhas de campo através da superfície aumenta, então o fluxo magnético através dessa superfície também aumenta. Mas essa é uma das formas. Outra forma de promover variação do fluxo magnético seria esse caso aqui, ó. De novo, eu tenho duas situações. Uma primeira situação, ó, janela pequenininha. Segunda situação, janela grandona, janelão, né? Então, nesse caso aqui, ó, no caso da janela pequenininha, veja que nos dois casos eu estou usando o mesmo campo magnético uniforme. Na janela pequena, eu tenho 3 linhas de campo atravessando a superfície. Na janela grandona, por outro lado, eu já vou ter 7 linhas de campo atravessando essa superfície. Então, se eu aumentei o tamanho da área,
Então, o fluxo magnético através dessa área aumenta. Pensa no fluxo luminoso. Se você, ao invés de abrir só uma aba da janela, abre as duas, o fluxo luminoso tem que crescer. Isso não significa que você está usando uma lâmpada mais forte. Isso significa apenas que você está deixando a luz passar num volume maior. A mesma coisa acontece com o campo magnético. Eu não estou usando uma fonte de campo mais forte. Eu simplesmente estou permitindo que o campo passe mais. Aumentar a taxa com que esse campo atravessa essa superfície é aumentar o fluxo magnético, portanto. Essa é a segunda possibilidade. E uma terceira possibilidade para a gente também é essa aqui, olha só. Se por acaso eu provocar a rotação da superfície com relação ao campo magnético. Então, nesse primeiro caso aqui, na primeira situação, o que eu tenho é um campo magnético que está apontando da esquerda para a direita e uma superfície que está voltada para esse campo, com a normal paralela ao campo. Então seria a normal paralela ao campo e o campo magnético atravessando essa superfície como um todo. Então, no primeiro desenho, na primeira figurinha, eu tenho um fluxo magnético de 3 linhas através da superfície. E aí, ó, da primeira para a última figurinha, o que eu fiz foi rotacionar essa superfície. Ela primeiro está totalmente exposta ao campo e eu vim girando ela aqui mais ou menos desse jeito, até chegar no último caso em que a superfície está com a normal perpendicular ao plano que contém o campo magnético. Enquanto o campo magnético está da esquerda para a direita, né, do jeito que eu desenhei aí, a superfície está com a normal voltada para fora. Ou seja, o campo e a normal são perpendiculares e, por esse motivo, o fluxo magnético através da superfície vai ser igual a zero. Ou seja, galera boa, o que a gente extrai daqui da nossa discussão hoje? Que a presença de variação do fluxo magnético é o que produz DDP induzida num circuito fechado. Isso vai dar origem a uma corrente elétrica. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é como esse fluxo funciona e por qual motivo eu consigo, variando o fluxo magnético, produzir corrente elétrica. Isso acontece graças à lei de indução de Faraday. Em módulo, que é a forma como eu escrevi aqui agora, que é até uma forma mais fácil de você visualizar, a força eletromotriz induzida, a DDP induzida, os volts induzidos, seria mais ou menos isso, tá? Eles são em módulo iguais à variação do fluxo magnético no tempo. Então, naquele caso em que eu rotacionei a espira, por exemplo, rotacionei aquela superfície, se eu fizer essa rotação bem rápido, eu faço com que o pico de DDP induzida nesse caso seja um pico muito alto. Quanto mais intensamente eu fizer essa variação de fluxo magnético, mais intensa vai ser também a força eletromotriz induzida.